correção da atividade da aula anterior. Vamos lá. No item 1 ele dizia: indique o que está sendo medido em cada uma das imagens a seguir. Na imagem da letra A, nós temos bananas em cima de uma balança. Então, o que nós estamos querendo verificar nessa imagem? É a massa das frutas, ou seja, nós estamos ali vendo em gramas o peso daquelas frutas. Na letra B, nós temos um copo ali com unidades de medidas de volume, com um líquido dentro. Então, o que nós estamos querendo observar nessa imagem? O volume do líquido dentro daquele copo. E na imagem da letra C, nós temos um frasco com líquido dentro, com a marcação ali de volume inicial. Quando analisamos o frasco 2, nós vemos que tem um sólido de formato irregular que colocaram dentro daquele frasco com água e aquele volume inicial teve uma variação. Então, a gente está querendo calcular o quê? Volume do sólido de imagem irregular, certo? No item 2, ele diz o seguinte: considere que o paralelepípedo representado a seguir, responda. Lá tem justamente essa imagem aqui. Temos esse paralelepípedo com essas medidas de 3, 2 e 1,5 centímetros. A questão também me dá que a massa dele é de 12 gramas, certo? Então, vamos lá. Ele pergunta na letra A: qual o seu volume? Então, o que a gente vai calcular? O volume desse paralelepípedo. Como que calculamos o volume? Visto lá na aula anterior. A fórmula é volume igual a A vezes B vezes C. Vamos substituir na fórmula, que é a aresta A, B e C. A aresta A é 3 vezes 2 vezes 1,5. O volume, então, vai ser igual a 9. Aí, eu vou conservar a medida que tem aqui, que é centímetros cúbicos. Porque quando a gente olha lá no Sistema Internacional de Medidas, a gente vê que o volume, ele é em metro cúbico, a densidade é em quilograma por metro cúbico e a massa é em quilograma. Mas aqui, como a gente está em centímetros, nós vamos conservar os centímetros cúbicos, certo? Na letra B, ele diz: qual a sua densidade? Em quilogramas por metro cúbico. Então, nós estamos vendo aqui que está em grama em centímetro cúbico. Então, ele quer em quilogramas por metro cúbico. Qual é a fórmula da densidade? Então, vamos colocar aqui, ó. Densidade é igual a massa sobre o volume. Daí, no enunciado, ele me deu aqui, ó, a massa é 18 gramas. Então, eu tenho que densidade é igual a massa, que é 18 gramas, dividido pelo volume. Quem foi o volume? 9 centímetros cúbicos. Então, a densidade vai ser igual a 2 gramas por centímetro cúbico. Só que a questão, ele me pede em quilogramas por metro cúbico. Para transformar de gramas por centímetro cúbico para quilogramas em metro cúbico, basta eu multiplicar por 1000. Então, 2 vezes 1000 vai ser igual a 2.000 quilogramas por metros cúbicos. Só refrisando, de gramas por centímetros cúbicos em quilogramas por metro cúbico, basta eu multiplicar por 1000, certo? A minha resposta da letra B é 2.000 quilogramas por metro cúbico. Vamos agora para o nosso item 3. No item 3, ele diz o seguinte: a eletricidade que chega até as residências pode ser obtida de usinas termoelétricas. Nessas usinas,
O carvão mineral é transformado em outros materiais em energia térmica, que por sua vez é convertida em energia elétrica. Associe cada trecho sublinhado ao objeto de estudo da física ou da química e explique suas escolhas. Bem, aqui no primeiro trecho nós temos o que sublinhado? Carvão mineral é transformado em outros materiais. Ou seja, a gente tem uma transformação. Quando a gente, lembra lá na explicação, quando a gente queimava o papel, a gente estava transformando a estrutura química daquele papel. Então, é aqui a mesma coisa, a gente está transformando o mineral em outros materiais. Então, a gente tem o quê? Um processo químico. A energia térmica, que por sua vez é convertida em energia elétrica, ou seja, é um fenômeno físico, porque a gente não está alterando a estrutura dessa energia, certo? No item 4 ele diz o seguinte: observe a tabela abaixo. A tabela vai me dizer aqui a densidade do chumbo, do alumínio e do ferro e as suas respectivas densidades, ao nível do mar de 25 graus Celsius. Entre os materiais da tabela, qual deve ser usado para produzir um cubo de 2 centímetros de aresta? Eu desenhei aqui esse cubo para vocês visualizarem e ele está me dizendo que é o quê? 2 centímetros de aresta. Então, eu vou ter aqui, ó, 2 centímetros, 2 centímetros e 2 centímetros. Vamos calcular primeiro o volume desse cubo. Então, o volume desse cubo vai ser 2 vezes 2 vezes 2, que é aquela fórmula que é A vezes B vezes C. A, B, C, certo? Então, o volume é 2 vezes 2 vezes 2. Então, esse volume vai ser o quê? 8 centímetros cúbicos. Então, ele me pergunta: qual deve ser usado para produzir um cubo com a menor massa? Então, ele está querendo saber, vou colocar aqui no cantinho, a menor massa. Então, tá. Tem duas formas de fazer essa atividade. Nós vamos fazer primeiro calculando a massa desses três materiais. E depois eu vou explicar da outra forma, que é uma forma mais simplificada. Vamos lá. Calcular a densidade. Vamos começar pelo chumbo. A densidade é igual a massa sobre o volume. A fórmula é essa. Então, vamos lá. Densidade do chumbo é igual à massa do chumbo sobre o volume. Que a densidade do chumbo é 11,30. A massa, que é igual... A massa eu não sei, então eu vou colocar X. E o meu volume, que é o meu volume, 8. Então, eu vou multiplicar cruzado. Vou colocar aqui massa do chumbo para ficar melhor. Então, a massa do chumbo vai ser igual a 8 vezes 11,30. Então, a massa do chumbo vai dar 90,4 gramas. Então, aqui eu tenho a massa do chumbo. Agora, a gente vai calcular a massa do alumínio. Então, vamos colocar, é a mesma fórmula. Então, é densidade do alumínio, vou colocar aqui o AL, é igual a massa do alumínio sobre o volume. Quem é a densidade do alumínio? 2,70. A massa, eu não sei, sobre o volume. O volume que é, 8. Multiplica cruzado, então a massa do alumínio vai ser igual a 21,60. Então, eu já tenho a minha segunda massa, gramas. Agora, a gente vai calcular a massa do ferro. Então, a massa do ferro vai ser igual a densidade do ferro igual a massa do ferro sobre o volume. Quem é a densidade do ferro? Vou colocar aqui na frente,
7,90, igual a massa do ferro, que eu não sei quem é, sobre o meu volume, que é 8. Multiplico cruzado, então massa do ferro vai ser igual a 63,20 gramas. Aí ele me pergunta, qual a menor massa? Quem é que tem a menor massa? O chumbo, o alumínio ou o ferro? A gente vai ter que é o chumbo, que só tem 21 gramas. O chumbo teve 90 e o ferro teve 63. Então, vai ser aqui o alumínio com 21 gramas de massa. Só recapitulando, primeiro nós calculamos o volume desse paralelepípedo, desse cubo, na verdade, e nós tivemos o resultado aqui do volume, que foi de 8 centímetros cúbicos. Então, esse volume nós vamos usar para os três. Depois calculamos a massa, substituímos a densidade, massa e volume, substituímos as três densidades, né, em cada fórmula, para encontrarmos a massa de cada material da tabela, do chumbo, do alumínio e do ferro. Encontramos a massa de cada um e agora a gente foi olhar qual era a massa menor. E descobrimos que a massa menor era a do alumínio, certo? Vamos agora observar por um lado mais fácil, que não precisa fazer esses cálculos todos. A fórmula da densidade, a densidade é igual a massa sobre o volume. Vimos na aula anterior que a densidade ela é diretamente proporcional à massa. Então, eu tenho que, se a densidade for alta, eu vou ter que a massa também será alta. Vimos isso na aula anterior, que a densidade é diretamente proporcional à massa. Se a minha densidade for baixa, a minha massa também vai ser baixa. Então, quando eu olho aqui só por essa tabela, sem olhar aqui os cálculos, só por essa tabela, quem tem a menor densidade? O chumbo, o alumínio ou o ferro? É o alumínio, não é verdade? Se eu tenho que a densidade do alumínio é baixa, então quem vai ter a menor massa? O alumínio, porque eu tenho a densidade baixa, então eu vou ter que a massa desse material também será baixa, certo? Vamos agora para o item 5. Ele diz o seguinte: considere dois recipientes idênticos e suponha dois recipientes idênticos. Aqui, ó, dois recipientes idênticos contendo água e mercúrio. Aqui é o símbolozinho de mercúrio na tabela periódica e a fórmula da água, H2O. Considere dois recipientes idênticos. Suponha que cada um deles contenha água e outro mercúrio, ambos a 25 graus ao nível do mar. Consulte a tabela de densidade de alguns materiais do tema 2 e responda as questões a seguir. Eu já fui lá e já peguei na tabela que a densidade da água é 1 e a densidade do mercúrio 13,50. Aí na letra A ele me pergunta: se cada recipiente houver o mesmo volume de cada um dos líquidos, qual recipiente conterá a maior massa? Então ele está me perguntando quem tem a maior massa. Na letra A ele está me perguntando. Bom, ele não me deu outro fator de volume, então não tem como eu calcular, igual eu fiz aqui, para saber a massa. Aqui ele me deu a aresta do cubo, nesse item aqui ele me deu a aresta do cubo, e eu consegui calcular o volume e me dar a densidade. Então, eu tinha dois dados para calcular na massa. Nesse item aqui, ele não me dá o volume. Então, ele quer saber quem tem a maior massa. Mas como nós vamos descobrir? Justamente por isso aqui. Se eu tenho que a densidade é diretamente proporcional à massa, aí eu vou ter também que a densidade é inversamente
inversamente proporcional ao volume. Inverso, aqui. Inversamente proporcional ao volume. Como que seria isso? Se minha densidade for alta, meu volume vai ser baixo. Se a minha densidade for baixa, o meu volume vai ser alto. Então, na letra L me pergunta, quem tem a maior massa? Ou seja, quem é que tem aqui a maior densidade? Quem eu vou olhar, quem tem a maior densidade? É a água ou o mercúrio? Eu observo que é o mercúrio, que tem a maior densidade. Então, se eu tenho maior densidade, eu vou ter maior massa. Então, se eu tenho maior densidade, eu vou ter maior massa. Então, quem tem a maior massa nessa alternativa é o mercúrio. No item B, ele diz o seguinte: se ambos os recipientes apresentarem a mesma massa, qual deles conterá um maior volume de material? Ou seja, se eu tenho uma densidade alta, eu vou ter um volume baixo. Mas se eu tenho uma densidade baixa, eu vou ter um volume alto. E na letra B ele quer saber o quê? O maior volume. Ele quer saber o maior volume. É o que ele quer saber. Então, quem tem o maior volume é quem tem a densidade baixa. Se eu tenho maior volume aqui, a minha densidade tem que ser mais baixa. Quem tem a densidade mais baixa? A água. Então, a resposta do item B é água, porque eu tenho a menor densidade e eu vou ter o maior volume. Lembre-se sempre disso aqui, ó. Se eu tenho que a densidade é diretamente proporcional ao volume, quando ela é diretamente, densidade sobe, massa sobe. Densidade desce, massa desce. Quando a densidade é inversamente proporcional ao volume, eu tenho que se um sobe, o outro desce. Se um desce, o outro sobe. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, pode reassistir o vídeo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!